agora, depois da Santa Missa, a gente começa mais uma tarde aqui no A Vida Não Para. Você que está nos assistindo, você que está acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo. Você fica aqui comigo no início dessa tarde, porque o A Vida Não Para está assim, ó, cheio de informação, cheio de conteúdo para você que está aí do outro lado. E eu vou começar falando das crianças, elas mesmas. Seu filho está passando muito tempo aí com o celular, com o tablet na mão, e aí você fica de cabelo em pé pensando, puxa vida, eu queria encontrar uma atividade física para ele, para ela. Mas qual é o melhor exercício para as crianças fazerem? Sem, claro, dar prejuízo para a saúde deles, né? As academias, né, que são espalhadas por várias cidades do Brasil, é uma opção para a criançada curtir. Mas e daí? Será que pode? Será que não pode? A gente vai conversar com um especialista que vai tirar todas as nossas dúvidas e te dar uma luz, de repente, para você começar a colocar essa criançada para se mexer e sair um pouco de casa. E aí, no seu trabalho, você faz uso da inteligência artificial? Será que existe um limite para o uso desse tipo de auxílio? A gente vai descobrir até onde a gente pode usar, até onde é permitido o uso da inteligência artificial no desenvolvimento do nosso trabalho no dia a dia. E aí na sua casa, o salário mínimo é o suficiente para as suas despesas? A defasagem do salário mínimo dificulta muito a vida das pessoas que desejam alcançar uma qualidade de vida melhor. Hoje a gente preparou uma reportagem especial sobre esse assunto, porque, veja bem, quando a gente começa a pensar em salário mínimo, a gente pensa no tempo trabalhado, 8 horas por dia. Vai sobrar tempo para você ter um segundo emprego? Será? E se sobrar tempo para você ter um segundo emprego, você vai ter tempo para viver a sua vida de forma pessoal ou não? Pensando que um carro popular hoje custa cerca de 80 mil reais, um carro zero. Será que você vai conseguir comprar esse carro? Ah, não, eu vou conseguir comprar um carro usado com o salário que eu ganho. Mas você já parou para pensar que a taxa de juros do carro usado é quase o dobro da taxa de juros de um carro zero, por exemplo? E outras tantas questões. Às vezes você quer fazer uma viagem, você quer guardar dinheiro para comprar sua casa própria. Será que um salário mínimo dá? A gente sabe que não. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui no programa. Fica aqui comigo que o programa tá só no começo. E pra gente começar muito bem, obrigada, a gente começa falando de caridade. Uma das virtudes de nós católicos, que é a questão do combate aos pecados capitais. E isso se opõe diretamente, por exemplo, à inveja, o individualismo e a falta de empatia. A caridade, gente, é fazer o bem para as pessoas mais desfavorecidas ou menos favorecidas que nós. E para celebrar essa data tão bonita e importante, nós preparamos essa reportagem especial em que você vai acompanhar uma ação dos voluntários do Missão Maristas, que prepararam um café da manhã muito especial para os moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua. E o nosso repórter foi até lá conferir esse momento super emocionante e de amor e caridade. Vamos embora? O dia ainda não tinha nem amanhecido e os voluntários já estavam assim, acordados e a todo vapor. Tudo isso para um gesto de profunda solidariedade e compromisso com os mais necessitados. Cerca de 20 voluntários do Paraná, São Paulo e Santa Catarina assumiram a cozinha e prepararam um café da manhã para os moradores em situação de rua. Essa iniciativa faz parte da Missão Solidária Marista, que realiza diversas ações em regiões de vulnerabilidade social, promovendo a educação para a solidariedade e o voluntariado. Ainda que sejam atividades pontuais, que esses jovens voluntários e voluntárias possam voltar para suas realidades e colocar o outro no projeto de vida, né? E a ideia é que a gente sirva e possa se doar ao próximo sem olhar quem é essa pessoa para melhorar a sociedade de alguma maneira. A gente sabe que tem muita gente solidária, que tem muita gente que doa um alimento, que doa o seu momento, mas que poucas pessoas estão dispostas a ouvir essas pessoas em situação de vulnerabilidade. A preparação e entrega do café da manhã para os moradores em situação de rua é uma das várias atividades do grupo. Essa semana nós trabalhamos o voluntariado com os jovens ali na Vila Torres, junto às Irmãs Vicentinas. Nós fizemos uma atividade na comunidade terapêutica do Perpétuo Socorro, com as pessoas que estão acolhidas lá porque passaram por alguma situação de drogadição. São várias ações onde a gente promove esse encontro a partir da campanha da fraternidade desse ano, construindo pontes, promovendo cada vez mais essa fraternidade social. A Missão Solidária Marista é uma resposta à necessidade de criar uma cultura de solidariedade contínua.
Ex-alunos, leigos e irmãos maristas de várias regiões do Brasil se unem para experiências que vão além do assistencialismo, focando em educação, escuta, diálogo e gestos concretos de transformação social. Além de doar para servir, a gente está doando a escuta. Muitos deles não tem com quem conversar sobre a vida, muitos deles só querem desabafar sobre a vida. Eu acho que dar a chance de escutar a história deles também é um ato de solidariedade. Isso que para nós é um aconchego, na verdade, né? E é muito bom demais. Como fosse uma coberta que chegasse para nós e nos cobrisse, na verdade, é bem isso. E ajuda muito a gente que está na rua, né? Porque a gente depende das doações das pessoas e é muito bom para a gente. As ações solidárias são mais do que simples intervenções sociais. São manifestações de um profundo compromisso com a dignidade humana e transformação social. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É você perceber que pessoas que jamais iriam viver essa realidade estão se colocando como voluntários para ajudar as pessoas que mais precisam. E elas começam a enxergar e sair de dentro daquela bolha. Você se sente assim às vezes? Você se sente numa bolha? Parece que você jamais vai chegar naquela situação e que bom, né, que você tem uma situação melhor, mas e essa realidade? Você já viu de perto? Se colocar como voluntário numa situação dessa, você começa a sair daquela bolha que você foi preparado para viver a tua vida inteira e começa a ter novas experiências. E isso, gente, é viver. Isso é viver. E é por estas e outras produções aqui da TV Evangelizar que nós preparamos tudo o que você vê, como essa reportagem agora, para te mostrar um pouco da realidade dos outros. E nós fazemos toda a nossa produção com muita responsabilidade, pensando em você e da sua casa, para levar o melhor conteúdo até você. Só que para a gente continuar preparando tudo isso, levando a evangelização e levando principalmente informações que mudam e que podem mudar a tua vida, porque todas as informações que nós passamos aqui para você são informações de poder. E quando a gente tem informação e poder nas nossas mãos, a gente consegue melhorar a nossa vida e a vida das outras pessoas. E se você deseja ajudar a manter as nossas produções, é muito simples e muito fácil. Você pode fazer uma contribuição no valor que o seu coração mandar. É muito fácil, você abre ali a conta do seu banco na área Pix e você pode fazer uma doação por este QR Code que está aqui do meu lado, ou então através desse e-mail que está aqui embaixo. tv@evangelizarepreciso.com.br. Você escolhe o valor da sua doação e clica em confirmar. E dessa maneira a gente pode continuar levando todo esse conteúdo até você com muita responsabilidade, porque nós nos responsabilizamos pelo que chega até você, até a sua família, até os seus filhos, os seus netos, né, para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento em todo o Brasil. Então a minha gratidão todos os dias por vocês estarem conosco nessa tarde especial. E para a gente continuar falando aqui no programa, vamos falar de arte. A gente tem um momento muito especial aqui que a gente divulga. Muita gente pergunta, mas tem algum custo para divulgar? Não, de jeito nenhum. A gente divulga obras de arte, artesanato, tanto de artistas plásticos, de vários artistas plásticos, quanto também de artesãos de todo o Brasil, né? E essa semana a Maria Angélica Rangel, ela veio aqui conversar com a gente. Ela que é artesã, que é professora de pintura criativa. Ela trabalha muito com madeira, com ferro. E ela começou lá nos anos 80. Só que na pandemia que ela começou a mudar a vida dela de verdade. Ela abandonou a antiga profissão dela e começou a se dedicar completamente às aulas e às técnicas que ela começou a ensinar através dessa pintura criativa. E ela trabalha com vários tipos de materiais. A gente percebe aqui, por exemplo, tem o ferro, tem a madeira, e ela tem um design mais vintage nas peças que ela prepara. São peças incríveis, muito bonitas, e ela mudou a vida dela e a vida de outras pessoas através da arte, né? Na pandemia as pessoas não podiam sair de casa, ela acabou abrindo a casa dela, literalmente falando, né? Ela estava contando um pouquinho da história dela, para que pessoas idosas que estavam já num processo muito sério de depressão dentro de casa pudessem aprender a fazer arte. E isso salvou a vida de muitas pessoas. A gente sabe o quanto foi difícil ficar trancado dentro de casa, e ela começou a ver uma saída para ela e para outras pessoas também. E você que está aí do outro lado, você quer expor a tua arte?
você pode expor. Basta entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, @evangelizartv. Você entra lá, manda fotos, vídeos, tudo o que você quiser. E a gente vai trazer as suas obras até aqui, vamos expor por uma semana. Mas peraí, eu tô tão longe, tô em outro canto do Brasil. Não tem problema, vamos dar um jeito das suas peças chegarem até a gente, tá bom? Intervalo rapidinho, um pé lá, outro cá, eu volto daqui a pouquinho com muito mais. E a gente te leva para passear aqui. Por quê? Porque estamos em Palmas, Tocantins, conhecida pelas suas belas praias de água doce e também por ser a capital mais jovem do Brasil. Agradecendo a audiência de toda a cidade de Palmas que nos acompanha através do canal 17.1. Agora 33 graus nessa cidade absolutamente linda. Agradecendo a audiência, que lugar fantástico. Palmas no Tocantins, obrigada pela audiência aí de todo o Brasil e de Palmas também. Para a gente continuar a nossa programação aqui, lembra que eu falei para vocês do salário mínimo? Oh, meu Deus do céu, tá difícil ser brasileiro, né? Não tá fácil. Salário mínimo tá cada vez mais mínimo e as contas estão cada vez mais altas, né? A gente percebe uma inflação absurda em tudo que a gente consome e aí bate aquele desespero, né? Será que eu vou conseguir manter as minhas contas básicas? Pagar minha luz, minha água? Mas meu sonho é ter um carro. O meu sonho é ter uma casa própria. E o aluguel também tá alto. Todo ano tem ali, às vezes até mais de uma vez no ano, tem um reajuste. O que fazer? A gente preparou uma reportagem especial para poder te ajudar, te orientar de alguma maneira, para que você consiga entender que é possível sim a gente se virar com o que a gente tem. Mas a gente precisa de programação e controle de gastos. Luciano Pichetti traz a reportagem pra gente. Tá na Constituição. O salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, vestuário, higiene, lazer e previdência. Um levantamento do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aponta que só a cesta básica consumiu em junho deste ano quase 64% do mínimo. E aí, como faz para fechar as contas? Você acha que R$ 1.400, que é o salário mínimo por mês, dá para uma família de 4 pessoas se manter uma boa ou não? Não. É difícil, você manter a casa, a alimentação, as despesas fixas da casa, remédio, os imprevistos que acontecem, é complicado. Muito difícil, 1.400 não faz nada hoje. O DIESE calculou ainda que o salário mínimo ideal para suprir as demandas mensais de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 7.000, ou seja, quase 5 vezes maior do que o salário real. Lá no começo do plano real, o salário mínimo ele era pareado, né? Então era $100 e $1 valia R$1, então era R$100. E ao longo do tempo essa política não foi sendo implementada, então a inflação foi crescendo e o salário mínimo não foi acompanhando, o crescimento do salário mínimo não foi acompanhando a inflação. Então hoje, uma família de 4 pessoas conseguir atender todas as suas necessidades básicas com alimentação, saúde, educação e outros, seria um salário mínimo de aproximadamente R$ 6.995,44. A partir deste ano, o reajuste anual do salário mínimo, sempre em janeiro, passou a ser definido por uma fórmula que soma a inflação e a alta do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O valor saltou de R$ 1.320 lá no ano passado para R$ 1.412 em 2024. Portanto, um aumento de quase R$ 100. O problema é que tudo o que nós consumimos ao longo do ano é reajustado com muito mais frequência e os novos valores repassados aos consumidores quase que imediatamente. Como é que você faz para esticar o salário no final do mês? Que eu acho que essa é a receita que todo mundo queria saber, né? Como é que faz? Você tem essa dica para passar? Pior que, na verdade, eu sobrevivo só com um salário mínimo, né? Mas ainda lutando aí para
poder alcançar o final do mês, né? A gente vai manobrando, né? Tipo assim, algum legume tá caro, opta por um outro legume mais barato e assim vai driblando, né? Porque é muito pouco, né? A pessoa tem que conseguir outro meio de sobreviver, né? Fazer um extra, alguma coisa extra para poder dar certo para sobreviver. Organização e planejamento podem ajudar a fazer as contas se adequarem ao salário. Começa anotando tudo. A melhor coisa para as pessoas não fugirem daquilo que elas podem pagar ou gastar é anotar. Começa assim, tudo que você ganha da família toda, em seguida tudo que você gasta de despesa e depois tudo aquilo que você vai adquirir. Por exemplo, vai adquirir a casa, um carro ou até um celular novo, coloca lá na última parte da lista. Se você não consegue organizar as suas contas, reconheça isso e passa para quem sabe. Alguém da família tem essa habilidade e é dele que as pessoas têm que confiar e deixar, que é para que elas resolvam. É isso aí, não tem segredo, né, gente? A gente precisa colocar na ponta do lápis. E para colocar na ponta do lápis, eu já te pergunto uma coisa. Como é que tá a tua proximidade com a inteligência artificial? Ela tem, de alguma maneira, te ajudado no desenvolvimento do teu trabalho, por exemplo? Mas será que tem limite para o uso da inteligência artificial no trabalho? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa colocar em pratos limpos hoje aqui nesse programa. E eu recebo o doutor Rafael Fazi, que está aqui comigo, que é advogado. Bem, para a gente iniciar, boa tarde, bem-vindo, obrigada pela tua presença aqui. Para a gente começar essa conversa, a inteligência artificial ela veio para organizar muita coisa, para ajudar, mas a gente percebe também que ela está ocupando até o mercado de trabalho, até postos de trabalho. E a gente percebe, eu vou dar assim um exemplo. Você quer criar um texto e você tem uma dificuldade tremenda de criar esse texto. Existem aplicativos que fazem isso através de um comando. Você escreve uma frase e esse aplicativo cria aquele texto. Qual que é o perigo disso, doutor? Bem-vindo. Primeiramente, boa tarde, Carla. Eu que agradeço o convite. Veja, infelizmente ainda não temos no Brasil uma regulamentação com relação à inteligência artificial. Existem dezenas de projetos, inclusive, já no Congresso para análise, porque o tema é muito amplo. Então, veja, como você mencionou, a criação de texto. Então, eu tenho toda uma questão de direitos autorais, eu tenho uso para fins de imagem, voz, e isso tudo, querendo ou não, pode acabar participando dentro de algum contexto do mercado de trabalho. Então, pensa, por exemplo, uma pessoa que trabalha com design, com alguma coisa nesse sentido, e utiliza a inteligência artificial para gerar uma imagem. Então, isso pode acabar gerando um impacto realmente em direitos autorais. Qual que é o banco de dados em que essa inteligência artificial está se utilizando? E isso, infelizmente, hoje não tem nenhuma regulamentação específica. Porém, quando a gente entra na questão do direito do trabalho, eu tenho princípios gerais que regem a relação entre empregado e empregador. Então, por exemplo, se eu tenho um empregador que veda o exercício de qualquer forma de inteligência artificial e o empregado insiste em utilizar aquilo para o trabalho, isso pode, por exemplo, servir como punição. Então, o uso da inteligência artificial tem que ser feito de forma consciente, né? Enquanto não tem uma regulamentação específica tratando disso, tratando, como você falou, né, da inteligência artificial para substituição de pessoas, como que o mercado vai se comportar, eu tenho que ter uma reserva, posso tirar pessoas, não posso tirar pessoas. Enquanto isso não vem, o principal conselho é o uso de forma consciente e responsável. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação em que eu vivenciei essa situação de maneira bem pessoal. Na área da comunicação, existem vários tipos de trabalho, né? Você trabalha com publicidade, você trabalha com fotos, você pode trabalhar de várias maneiras. E aí... E as agências de atores e atrizes, né, tem várias pessoas, várias caras ali para desenvolver esse material de publicidade. Por exemplo, alguém para fazer uma propaganda de pasta de dente e que seja uma imagem, uma foto para um outdoor. E aí o que está acontecendo? Os aplicativos de inteligência artificial que desenvolvem imagens, você coloca lá, criar a imagem de uma mulher sorrindo, parda, com os cabelos encaracolados. Você pode colocar várias definições e dar um enter e simplesmente surge aquela imagem que você queria. E você deixa de usar um ator, uma agência, uma atriz para poder desenvolver esse trabalho. Isso
Está acontecendo no mercado, inclusive na época do vestibular, mas assim, inúmeras universidades, inúmeros cursinhos, né, de vestibular fizeram uso dessa tecnologia, um dos famosíssimos, inclusive, e foi muito criticado por conta disso, né? Então, acho que tem que ter esse limite. Daí vem aquela história de estar ocupando o mercado de trabalho de outras pessoas, né? Perfeito, sem dúvida. E é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que um empregado não pode se utilizar disso, por exemplo, para substituir o seu próprio trabalho, como se fosse uma enganação ao empregador, não é ele trabalhando, é a máquina e passando aquilo para frente. A lógica também, inclusive, desses projetos de leis, de alguns deles, é que o empregador também não possa se utilizar disso, pelo menos não de uma forma absurda a ponto de afetar o mercado de trabalho. É óbvio que, querendo ou não, a evolução tecnológica, ela acaba tirando algumas funções e trazendo novas. Então, isso nós temos desde a época da Revolução Industrial até hoje. Imagine, sem o computador, sem o celular, o quanto muita coisa se alterou, tantas profissões deixaram de existir e tantas novas vieram, né? Então, querendo ou não, é um reflexo da evolução tecnológica. Mas são situações que têm que ser feitas com cuidado. Como eu falei, a inteligência artificial, querendo ou não, por mais completa que ela seja, isso até é uma questão que nós chamamos inteligência artificial. Mas o que é essa inteligência? Ela não é um ser pensante como nós. Ela não tem essa capacidade. O que ela faz é, ela busca uma base de dados, ela busca uma informação com algo que ela foi alimentada ou ela aprendeu, mas ela não tem a mesma consciência que nós temos. Então, até dentro desse contexto, por exemplo, pensando na utilização da empresa, não só para efeitos da substituição da pessoa, mas que acaba gerando, às vezes, algum problema. Teve pesquisas, por exemplo, existem relatos de inteligência artificial que foi utilizada com a finalidade de buscar pessoas elegíveis à demissão e acaba gerando uma discriminação sem perceber. Ou pessoas que eu devo contratar e dele busca no banco de dados as pessoas que preenchem mais numa condição e acaba também gerando uma discriminação, porque se o banco de dados é alimentado com mais perfis de homens do que mulheres, a máquina pode entender que eu quero buscar então um homem porque é o que aparece como mais correspondência. E acaba gerando uma discriminação, porque poderia dentro daqueles perfis ter uma mulher tão melhor capacitada e acaba deixando de lado pela máquina. Então por isso que eu digo, né, o uso, enquanto não tem uma legislação específica, consciente e responsável de que a inteligência artificial ela pode ser uma auxiliadora, mas ela não pode ser a finalidade em si. Gente, isso é sério. Inclusive, quem faz faculdade agora está fazendo uso, e muito, né, o uso da inteligência artificial para criar até trabalhos de faculdade, trabalhos escolares. Como é que funciona isso? Por exemplo, existe alguma questão que a universidade pode citar para esse estudante, por exemplo? Uma regra interna, já que não tem uma legislação que abra isso, porque cada uma tem as suas regras, né? Pode sim. Seja numa relação entre universidade e estudante, empresa e empregado. Na falta dessa legislação, eu posso trazer algumas regras. Pensa, por exemplo, nessa questão de faculdade. Uma monografia. Ela tem que ser um conteúdo, de certa forma, autoral. Ainda que você faça referências, e a monografia acaba sendo isso, né? Você traz muita citação, só que você tem toda uma preocupação com relação a plágio, você tem que trazer as referências, tem que trazer todo esse conteúdo. E muitas vezes, quando você faz a pesquisa por um chat GPT ou outra ferramenta de IA, ele pode acabar pegando uma fonte da internet e não traz a devida citação. Então, isso gera um problema, porque eu estou gerando, querendo ou não, um plágio. E se eu gero um plágio, posso gerar toda, por exemplo, uma nulidade para efeitos de uma monografia. Não é tão fácil, infelizmente, descobrir. Né? Existia uma discussão se as ferramentas de IA devem ou não trazer os dados do que foi pesquisado, que forma que foi ela que fez. As referências bibliográficas, né, de onde veio esse conteúdo e tudo mais. Perfeito, mas infelizmente hoje muitas dessas ferramentas acabam não trazendo. Algumas trazem e você pode usar como citação, como auxiliar, mas nem todas. E daí onde vem o problema é o risco que aquele estudante está assumindo de eventualmente ter um plágio e não poder se formar porque a monografia não foi aceita. Gente, são anos de estudo jogados no lixo, tem que ficar atento a isso. Bem, doutora, vou aproveitar que você está aqui comigo, a gente vai lá para Maringá conversar com a nossa repórter, a Luciana, porque tem uma novidade, já que a gente está falando de inteligência artificial, a Companhia Paranaense de Energia, que é a Copel, junto com o Sistema Meteorológico do Paraná, que é o CIMEPAR, estão trabalhando juntos no desenvolvimento de inteligência artificial para prever os impactos de temporais
percentuais no fornecimento de energia elétrica. Isso mesmo, olha que legal. Quer dizer, a inteligência artificial ajuda, mas a gente precisa também fazer esses acordos para que tudo seja em prol também da população. Às vezes você não tem acesso à inteligência artificial, você não sabe nem o que é isso, mas ela está na tua vida todos os dias. E quem explica pra gente é a Luciana Macedo. Explica pra gente, Lu. Oi, Carla, boa tarde. Explico, olha só. A primeira etapa desse trabalho foi identificar o histórico das informações captadas aí pelas estações, radares e satélites meteorológicos do CIMEPAR em todo o Paraná, em todas as regiões do estado. O segundo passo, a segunda etapa, então, foi cruzar essas informações com o histórico de desligamentos na rede da Copel nos últimos anos, para que eles pudessem, então, ter ali as informações de onde e como foram essas ocorrências. E aí, por que então desenvolver esse sistema? Bom, para a gente ter uma ideia, desde 2019, o número de tempestades no Paraná cresceu significativamente, passou aí de 12 temporais em 2019 para 24 em 2023. Entre outubro e dezembro do ano passado, foram 15 tempestades de grandes proporções ao longo de 12 semanas. E em algumas situações foram ali mais de uma tempestade numa mesma semana. E aí, a exemplo do que acontece aqui em Maringá, dependendo da formação dessas tempestades, se elas vêm com ventos muito fortes, os estragos são inevitáveis. Então, pode acontecer, por exemplo, a queda de árvores que acabam aí afetando a rede elétrica, e isso pode causar prejuízos não só para a administração pública, não só para a empresa, como também para os moradores que têm ali o risco, né, de terem equipamentos elétricos danificados. Então, com esse sistema, a inteligência artificial, ela está gravando, ela está aprendendo sobre os padrões das tempestades e vai poder indicar com antecedência onde e como elas podem provocar desligamentos e estimar ali os potenciais impactos na rede elétrica. Então, o que acontece? Enquanto o sistema capta as informações sobre rajadas de ventos, raios e intensidade das tempestades, ele também informa sobre as estimativas de desligamentos e as diferentes causas, como, por exemplo, então, possíveis rompimentos de cabo, avarias em poste, queima de equipamentos. Então, o sistema emite o alarme e a Copel pode se prevenir, pode se antecipar para evitar aí maiores danos, maiores prejuízos. A expectativa é de que esse sistema esteja pronto até o início do próximo período de chuvas, que começa no mês de outubro. Carla. Certo, Lu, muito obrigada, querida, pelas informações. Quer dizer, doutora, a gente viu aí a evolução, né, da dita inteligência artificial que mete medo em muita gente, ajudando todo mundo, a população de maneira geral, né? Sem dúvida. E a principal finalidade que eu vejo, pelo menos particularmente em relação a isso, é que ela vem como uma auxiliadora. Óbvio que existem situações também, sem abranger, que ela pode gerar algum mal, veja a questão de deepfake, fake news e tantos outros problemas que ela pode gerar, mas na mão de pessoas físicas ou jurídicas bem intencionadas, a inteligência artificial provavelmente vai ser uma nova revolução, tal como foi os equipamentos tecnológicos há não muito tempo, para realmente melhorar a qualidade de vida da população em geral, né? Isso é muito importante. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Imagina. Prazer em te receber. Agora, você de casa, vem cá, vamos levantar junto comigo? Vamos? É o seguinte, tem uma notícia para te dar. A gente estava falando sobre salário mínimo, falando sobre o custo de vida que está lá nas alturas. Só que um dos custos que mais pesa na hora de você realmente pagar a tua conta, aliás, as contas do mês, é a energia elétrica, gente. Energia elétrica tá assim um absurdo. Se é o teu caso, se você está gastando mais de R$300 em luz todos os meses, o William tem algumas informações pra gente. Boa tarde, querido. Bem-vindo. Tudo bom? Bem? Boa tarde para você que está assistindo a Evangelizar. É isso, a gente estava falando do salário mínimo, a gente acabou de falar de energia elétrica, inclusive, né? Exato. E a energia elétrica está passando por uma revolução. A gente está nesse momento em que a energia solar agora ela está acessível para todo mundo. Só que o custo hoje da energia elétrica, para você que está aí assistindo, está pesado, né? Você ganha um salário mínimo, está gastando quanto aí? Uns R$250, R$300 de energia elétrica? Hoje o Brasil está no ranking, no topo do ranking da OCDE de impacto da conta de luz no orçamento. Se a conta de luz está pesando aí no teu bolso, agora a gente vai mudar isso com fatura barata. Nosso serviço oferece descontos incríveis na conta de luz
graças ao livre mercado de energia elétrica. Então funciona assim, você liga agora, 0800 018 0025 ou manda um WhatsApp, tem um QR Code aqui, ó, bem aqui na tela, e aí você vai conversar com os nossos atendentes. O cadastro é super simples, é gratuito, é isso mesmo que você ouviu. A economia é de 10% até 30% na sua conta de luz e você não gasta um centavo. Não tem que instalar nada, não tem que investir nada. É só você fazer o seu cadastro no 0800 018 0025. Aí você economiza, ajuda o seu bolso e ajuda o planeta também, porque usa uma energia totalmente sustentável. Só precisa se inscrever agora no Fatura Barata, 0800 018 0025 e garanta uma economia de 10% até 30% na sua fatura de energia elétrica todo mês. Carla, nenhum investimento, sem instalação, super tranquilo. Só ligar agora ou mandar um WhatsApp, tem um QR Code aqui na tela. Super simples, Carlinha. Gente, esse trabalho é um trabalho muito legal. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala disso. A gente indica aqui no A Vida Não Para aquilo que realmente vai funcionar e vai melhorar a tua vida de alguma maneira. Então, isso é muito importante você saber. 0800 018 0025, você liga e começa já a ter essa economia. Gente, de 350 para 250 já ajuda? R$100 de desconto todo mês na sua fatura? Aí você pega esses R$100, economiza para uma viagem, né? Ou pode melhorar a comida no armário, comprar aquela carne mais gostosinha. Claro, faz um churrasquinho no final de semana. Sempre bom, né? Coisa boa. Obrigada, querido. Obrigado, querido. Até mais. Bom trabalho. Obrigada para você também. Intervalo rapidinho, um pelar ou trocar, eu já volto com mais informações para você. E vai ter dica para tirar essa criançada de casa, fazer eles levantarem do sofá, largarem os eletrônicos e viver. É daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente te leva para passear, sabe onde? Pará de Minas, Minas Gerais, município que tem uma forte tradição cultural e é conhecida como a cidade da música. Um abraço para a cidade de Pará de Minas, que nos acompanha pelo canal 51.1. Agora por lá 26 graus de temperatura, Brasil todo com temperaturas amenas, né? Solzinho aparecendo em vários cantinhos do Brasil. E agora é o seguinte, preciso fazer um convite para você entender o que aconteceu no mundo hoje. Isso mesmo. Essa madrugada, gente, aconteceu um apagão cibernético que afetou voos, redes sociais, TVs, rádios em várias localidades do planeta. A Austrália sofreu com isso, Índia, Reino Unido, Estados Unidos, né? Tiveram que cancelar muitos voos, foi um caos, né, nessa madrugada, início da manhã. E isso afetou também os bancos. Não sei se você tentou abrir aí os aplicativos de banco, muitos bancos foram afetados por isso também. Eu vou conversar agora com o Cláudio Dotti, que ele é especialista no assunto e vai contar pra gente poder entender o que aconteceu no mundo. Tudo bem, Cláudio? Bem-vindo, muito boa tarde. A gente vem falando desde o início desse ano sobre as tempestades solares que elas poderiam afetar de alguma maneira a internet no mundo todo, né? E que isso afetaria a nossa vida diretamente. Será que elas são responsáveis pelo que aconteceu agora? Porque ainda para ajudar teve terremoto no Chile, que afetou a cidade de São Paulo. Que loucura que foi de quinta para sexta, hein? Realmente, primeiramente, boa tarde aqui, é um prazer estar com você. Mas olha, é um cenário que a gente vive realmente onde tudo acontece ao mesmo tempo, né? São vários elementos que podem afetar aí a situação. E o que a gente viu hoje foi realmente uma falha bem severa. Estava vendo aqui os últimos números agora há pouco, a estimativa é que foram afetados, olha só, mais de 1 bilhão de dispositivos aí ao redor do mundo, né? Então, já está sendo considerado um dos maiores incidentes cibernéticos de todos os tempos, né? Nossa, isso é muito sério. E o que causou tudo isso? Porque tem muita gente falando sobre tudo. Foi o terremoto no Chile. Foi a tempestade solar. Enfim, né? Cada um diz uma coisa. O que pode ter desencadeado tudo isso?
Vi alguns colegas hoje cedo pela manhã, o pessoal falando, nossa, é a Skynet chegando, né? Aquela brincadeira do Exterminador do Futuro. Muita gente acreditando ali no início que se tratava de um grande ataque cibernético e, ao que tudo indica, não foi nada disso. Na realidade, pelo menos o que se sabe até o momento, é que ocorreu uma falha em um componente de uma solução da empresa CrowdStrike, que é muito utilizada. Na verdade, é uma solução que ela existe justamente para quê? Para detectar e, olha só, evitar ataques de cibercriminosos, né? Então, esse componente dessa solução, quando ele foi atualizado, ele causou um impacto no sistema operacional e dava aquela famosa tela azul. Sabe quando o Windows aparece com aquela tela azul? Pam! Imagina aí 1 bilhão de dispositivos afetados ao redor do mundo, né? Incluindo, como você citou, companhias aéreas, serviços de emergência em alguns locais. Imagina, ficou sem o telefone da polícia em algumas cidades, não foi aqui no Brasil, foi fora, mas serviços de emergência afetados, hospitais tiveram que cancelar cirurgias eletivas, enfim, inúmeros negócios aí ao redor do planeta afetados, né? Certo. E o que a gente pode fazer, por exemplo, para a gente prevenir perda dos nossos dados nessas horas? Porque quem está em casa, muitas vezes, sem acesso à televisão, sem acesso à rádio, não tem internet. Você imagina, meu Deus, será que eu não paguei a conta de luz? Será que eu não paguei a conta de internet? O que está acontecendo? A gente fica sem comunicação para saber se o vizinho também está passando pela mesma situação. Então, para a gente evitar isso e perder até os nossos dados, perder informações importantes, a questão também dos aplicativos de banco que a gente leva a vida no celular. Tem algo que a gente possa fazer para se proteger ou, nesse caso, tem que contar com a sorte? Legal. Primeiramente, eu queria tranquilizar todo mundo que, pelo menos nesse incidente, não tem qualquer tipo de indício que ocorreu perda de dados, eliminação de dados, tá? Não é nada disso. Mas é uma preocupação muito relevante. E, para isso, a gente tem que fazer aquele velho e bom backup, né? Em português, as cópias de segurança, que é manter arquivado ali, pelo menos os teus arquivos mais importantes, seja do trabalho ou seja aquelas fotos da família que você não quer perder. Hoje em dia a gente sabe que a mesma tecnologia que a gente vê nas grandes corporações, olha, é praticamente aquela que a gente usa em casa. Então, algumas técnicas a gente tem que repetir. Fazer um backup frequentemente é uma forma muito saudável de você evitar uma perda de dados em qualquer tipo de incidente, né? Um backup que fica ali desligado da internet, às vezes num HD armazenado ali no teu escritório, mas Sim. fora da internet, porque como a gente viu hoje, a nuvem, né, a computação nuvem, ela é extremamente segura, mas ela não é invulnerável, ela também falha. Hoje o que a gente viu foi exatamente isso, uma falha foi replicada e afetou aí a maioria das organizações. Tá certo, então, isso é bem ter importante. aqueles cuidados básicos, especialmente um backup, é muito importante nesse tipo de situação. Maravilha. Bem, Cláudio, obrigada, viu, pela tua presença aqui, por todas essas explicações, para tranquilizar todo mundo que está de olho aí em casa assistindo a nossa programação. Obrigada, um abraço para você e para toda a tua cidade aí. Obrigada pela audiência. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, até mais. E ainda falando nesse assunto do apagão, aqui no Brasil houve atrasos em voos, por exemplo, em Campinas e em outras cidades também, além de bancos que ficaram fora do ar, né? A maioria dos bancos, inclusive, estava ali, você tentava fazer Pix ou tentava acessar o aplicativo, ele estava indisponível, simplesmente, como ele falou, né? Como o Cláudio citou, é a tal da tela azul. E aí, a Cláudia Silvano, que é diretora do Procon aqui do Paraná, deixou um recadinho pra gente, para que todo mundo que foi afetado, por exemplo, por essas situações, fique tranquilo e tem dica importante. Olá, consumidor. O mundo está acompanhando o apagão global envolvendo a empresa CrowdStrike, que é uma empresa responsável pelo fornecimento de serviços de segurança cibernética. E está sendo noticiado que consumidores estão sendo prejudicados, né? Então, se você, consumidor, teve algum prejuízo em relação ao seu banco, não pôde efetuar o pagamento de uma conta, não consegue acessar o aplicativo, está encontrando algum tipo de instabilidade, ou teve um voo cancelado, atraso de voo, ou serviços de telefonia que eventualmente estejam
estejam interrompidos ou com falhas, é possível registrar a sua reclamação. Você pode utilizar os nossos canais online que estão funcionando normalmente para fazer a sua reclamação, ou pode comparecer pessoalmente no Procon Paraná para fazer o seu registro. Lembrando que temos também a plataforma consumidor.gov.br, que permite o consumidor reclamar sem precisar sair de casa. Maravilha, obrigada, Cláudia, agradecendo o Procon Paraná pelas informações e por esse vídeo explicativo, né? Colocando aí à disposição o Procon Paraná para tirar as dúvidas. Mas se você tem outro canto do Brasil, procure o Procon da tua cidade, entra no site do Procon da sua cidade e lá você consegue, consumidor.gov.br. Aqui você pode tirar todas as suas dúvidas. Se de repente você precisava fazer uma transferência, precisava fazer um pagamento hoje e não conseguiu fazer por conta disso, você pode ser ressarcido, inclusive. Tá? Eu vou conversar agora, gente, com o Luiz Otávio, que ele é educador físico e ele é personal trainer, atende crianças e idosos. Por que ele está aqui? Porque a gente precisa tirar essa criançada do sofá, dos eletrônicos de casa, dar um respiro para eles. Mas aí todo mundo cai naquela dúvida. Será que criança pode fazer exercício físico um pouquinho mais puxado, mais pesado? Eu tenho uma informação importante que é o seguinte. O Atlas Mundial da Obesidade de 2024 até 2035 diz o seguinte, que o Brasil pode chegar a 50% de crianças e adolescentes com sobrepeso, inclusive obesidade. Isso é seríssimo. Quer dizer, metade das nossas crianças vão ter uma vida muito complicada até 2035 por conta da obesidade, do sobrepeso e a prostração, que é aquilo que a gente não quer que aconteça. Ficar no sofá o dia inteiro, no eletrônico e sem se mover, sem fazer uma atividade diferenciada. Bem, agora é contigo. Criança pode fazer um exercício mais intenso? A partir de que idade? Como é que funciona isso? Então, quando a gente fala de exercício, a gente tem que pensar que o exercício tem que ser individualizado para cada um. E para a criança funciona da mesma forma. Então, assim, se a gente respeitar a individualidade dela, ela pode fazer praticamente qualquer coisa. Então, assim, a criança pode ir para a academia? Tanto pode como deveria. Porque o que acontece? Na academia você tem uma atividade muito mais segura e a gente tem alguns indícios na ciência que crianças hoje que treinam, por exemplo, treinamento de força, elas têm a tendência de ser, menos tendência de ser adultos obesos. Então isso é uma estatisticamente é muito importante, porque a gente está vendo que cada dia mais as pessoas ficam mais sedentárias. Então assim, as crianças podem sim e devem fazer atividades mais intensas, porque é isso que desenvolve a aptidão física delas. Então exercício quando ele está em baixa intensidade, ele não desenvolve a aptidão delas. A única coisa que tanto treinadores ou até mesmo os pais têm que entender que a criança ela não é uma miniatura de um adulto, sim, elas são crianças. Então a fisiologia dela funciona de forma diferente e por isso você tem que entender para gerar segurança nesse tipo de treinamento e essa criança não ter nenhum prejuízo. Mas ela pode fazer qualquer tipo de atividade. O pai vai para academia, pode levar o filho junto, até mesmo o exemplo, ele carrega muita gente. Então é muito legal quando os pais levam as crianças para treinar, levam as crianças para academia, para que elas possam estar treinando. O que limita elas em alguns ambientes é apenas o comportamento e não a situação biológica dela, o fato dela ser criança. Mas sim o comportamento de colocar o dedo ali no meio de uma máquina, querer brincar com peso ou correr entre os adultos. Tirando isso, elas podem sim também estar presentes nesses ambientes que a gente acredita ser mais adultos. Exatamente. Essa questão do comportamento, né? Muita gente, às vezes, pessoas que não têm criança, né, na família, ou que não têm contato com criança, muitas vezes fogem das crianças nos ambientes, mas a gente precisa abrir os nossos olhos, né? Porque o futuro a Deus pertence, né? Isso tem que deixar bastante claro, né? Um dia você pode ter a tua criança e alguém pode estar fazendo esse afastamento também. Então tem que pensar nisso. Então é possível levar a criança para fazer uma atividade um pouco mais intensa. Existe uma idade específica a partir dos 9, a partir dos 12, para as meninas e para os meninos, ou meninas antes, meninos depois? Ou
crianças pequenas, porque tem muito disso, né? Ok, eu vou levar para academia, mas o meu filho tem 4 aninhos. Ele acha que é brincadeira. Ele vai querer levantar o peso, vai derrubar o peso no pé. Então tem que ter essa noção também da questão da maturidade, né? Da criança. De acordo com a maturidade da criança, você vai pensar no ambiente que ela vai estar envolvida. Então, você tem que pensar tanto no ambiente mais seguro, se ela estiver no ambiente da academia, quais são os lugares que ela pode frequentar com mais segurança. Então, esses pontos são extremamente importantes, você está considerando. Então, qual é o lugar e qual é a segurança? E existe outra coisa que também a gente tem que entender, que a criança, ela exige uma certa ludicidade também. Então, não dá para ser aquele treinamento completamente mecânico como pode ser com o adulto, e olha lá que às vezes não funciona com o adulto. O adulto também precisa dessa ludicidade para que o treino fique um pouco melhor, para que ele fique mais... Um roteiro mais divertido. Uhum. Então, assim, é importante misturar. Isso não quer dizer também que a criança ela vai só se envolver em atividades, por exemplo, de academia. Ela também tem outras atividades que ela podem se envolver, até mesmo em aulas coletivas de academia, se for aulas mais simples ou aulas que elas consigam acompanhar. Então, a gente sempre tem que considerar isso mesmo. Se ela consegue acompanhar, se o ambiente daquela aula está desenvolvido para ela, se aquilo gera segurança também. Então, tudo isso ele tem que ser pensado. O ambiente ele tem que ser pensado para que ele também gere segurança. Para todo mundo no geral, mas para as crianças em particular, porque a gente sabe que elas também têm um certo interesse por algumas coisas. Então, às vezes, elas vão olhar alguma coisa e falar assim, opa, mas o que é aquilo? Então, a gente tem que considerar e tem que estar com um olhar atento em relação a isso. Isso é importante. Até os 6 anos, por exemplo, seria, por exemplo, um roteiro mais de diversão. Por exemplo, vamos fazer um circuito, vamos fazer um pula-pula, vamos fazer uma corrida. Então, quer dizer, tem essa diferença também, né? Porque meninos, por exemplo, aí a partir dos 9, 10 anos já querem fazer uma musculação, já querem ficar aí com músculos, né? Pelo menos essa intenção deles, mas a gente sabe que eles estão no comecinho ali da pré-adolescência ainda, né? Isso é muito legal. As crianças, o que acontece? A gente tem fase de desenvolvimento. Então, as crianças até os 7 anos, mais ou menos, a primeira infância, ela é um momento extremamente importante para que elas desenvolvam habilidades. Então, assim, a gente considerando no aspecto teórico, com 7 anos, essa criança ela já é capaz de fazer qualquer tipo de movimento que um adulto faz. E a partir dos 7 anos, a gente começa a treinar esses movimentos. Então, até primeira infância, até 6, 7 anos, a gente procura estímulos diversos para que essas crianças estimulem as capacidades que elas têm motoras para poderem se desenvolver quando adultas. A partir de 7 anos, a gente já começa a treinar o que elas desenvolveram na primeira infância. E depois, ali de uns 12 anos, daí a gente começa a falar de especializar mesmo. A gente começa já a direcionar para coisas específicas. O meu filho joga futebol, então vamos especializar ele para um treinamento mais voltado para um treinamento esportivo. Ele quer treinar mesmo musculação, ele quer desenvolvimento... Luta, de repente. Ou luta. Então, assim, daí você pode direcionar ele muito melhor, porque ele vai ter mais capacidade de fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso muito antes, eu também posso lesionar essa criança, eu posso tornar o exercício físico nada atraente, então realmente você pode repelir a criança disso, né? Você repele completamente. Então, assim, até o processo da educação física é fazer o quê? Mostrar para as crianças que a atividade física é importante, elas podem ser divertidas, mas acima de tudo, ela é necessária. Então, isso é extremamente importante. A atividade física é necessária em qualquer momento de vida. Então, respeitando cada momento da criança, ela não se frustra durante a atividade. Porque se eu pegar uma criança muito jovem e cobrar uma coisa muito complexa dela, ela perde o interesse, porque é muito difícil. Isso a gente pode levar até mesmo para o adulto. Se você for fazer alguma coisa que você nunca consegue fazer, nunca consegue ter um sucesso naquela atividade, você não vai aderir à atividade. E a criança, ela é muito mais importante você olhar isso, porque eles não têm essa capacidade também, às vezes, de tentar tantas vezes. Então, a gente precisa desenvolver isso com elas. E é legal desenvolver isso porque, assim, se você for analisar que um adulto fica brigando com a balança durante uma vida inteira e fica brigando com o processo de estou pagando academia e não perdi uma grama. Só estou pagando academia, não quer dizer que eu fui para academia, né? Aquela velha história. Quando você começa a fazer esse processo desde a infância, você começa a melhorar o entendimento da criança sobre o corpo dela e o quanto é importante ela estar saudável? Você acha que isso vai criar um adulto melhor no futuro? Sim. Quando você... A educação para a saúde mesmo, mostrando para essa criança que a atividade física é importante, ela começa a aderir isso na vida dela. Isso realmente vai fazer diferença lá na frente, porque atividade física também, depois que você começa, faz falta. Faz falta, o teu corpo pede isso. Então,
começando, quanto mais jovem começa, melhor vai ser. Porque quando a gente começa a fazer atividade física antes, a gente cria uma poupança de saúde, tá? Então essa é a primeira coisa, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar nisso para os meus clientes pequenos. Eu estou dizendo que eu quero que ele seja um cara saudável lá na frente. E dentro do processo, mostrar para ele por que é importante, o que isso vai ajudar ele, como que vai ajudar, porque não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai ter outros interesses durante a vida, ele vai crescer e ele vai ter os momentos. E o papel profissional ali também é estar direcionando ele dentro desses momentos. Mas, acima de tudo, quando criança, você construir essa noção da importância. Pode ser que tudo esteja difícil, mas tem o seu momento de cuidado. Isso é um cuidado pessoal, como a gente tem os nossos cuidados de higiene pessoal. A atividade física, ela também faz parte disso. Então, é importante a gente estar ensinando desde pequeno. Luiz Otávio, você arrasou, né, nas suas explicações. E é muito legal essa conversa da poupança de saúde. Exemplificou exatamente o que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, né? Começar a fazer isso desde pequenininho, desde o começo, para a gente entender que é tão importante ter saúde lá, para você ter uma vida longa, uma vida saudável e uma fase da terceira idade com dignidade de saúde. Eu acho que essa é a melhor parte, né? Muito obrigada pela tua presença aqui. Já tô convidada a voltar mais vezes, viu? Obrigado. Muito obrigada. Agora eu vou te levar para passear. Sabe para onde? Vamos passear num lugar bem legal. Você já pensou, próximo aí da tua cidade, ter um lugar assim, vasto, com Mata Atlântica, com animais, com aquele ambiente super, super gostoso, arejado, com muitas árvores. Mas dentro desse espaço, tem um lugar no meio da natureza, que é um restaurante. E esse restaurante está em cima de uma cachoeira. Sim, isso é real. E está aqui, pertinho de Curitiba, na cidade de Piraquara, região metropolitana da nossa cidade. É o Paraíso das Trutas, um peixinho que adora águas bem geladas. E a gente vai te contar essa história junto com o Lucas Marconsoni. É na região metropolitana de Curitiba que encontra-se um verdadeiro tesouro natural e gastronômico, o Paraíso das Trutas. Situado em Piraquara, município cujo nome em tupi significa Toca do Peixe, este local é um convite tanto para os amantes da boa comida quanto para os apreciadores do ecoturismo. Há 30 anos em funcionamento, o Paraíso das Trutas oferece uma combinação da beleza natural da Serra do Mar com uma experiência gastronômica única, tendo a truta como protagonista. O Heitor Slomp, meu pai, ele comprou a propriedade em meados de 86. Nessa de desbravar o mato, meu pai ele encontrou diversas nascentes de água. Então ele viu como ele tinha uma água pura, corrente, gelada. Então ele trouxe ovas embrionadas do Canadá e começamos a criação de truta. Amigo foi chamando amigo, que foi chamando amigo, e hoje a gente está com o restaurante aberto ao público normalmente. O lugar se destaca por sua localização privilegiada a 1.000 metros de altitude, proporcionando uma vista deslumbrante e um clima agradável. Com 22 nascentes preservadas, o local é uma fonte vital para o Rio Iguaçu, cujas águas frias nascem aqui e segue seu curso até formar as majestosas cataratas do Iguaçu, uma das maiores maravilhas naturais do mundo. O restaurante do local é famoso pelo prato típico de trutas, harmonizado com vinho que tem uma história peculiar. A bebida é armazenada na água corrente de uma das nascentes do Rio Iguaçu, garantindo a temperatura ideal de maneira natural. A criação das trutas, especificamente a truta arco-íris, originária do Canadá, é uma atração à parte. Aqui ela se adaptou super bem, essa espécie da truta arco-íris. Existem algumas variações dessa truta arco-íris, daí são a truta albina, também tem, e agora nós temos também uma truta azul. Além da culinária, os visitantes têm à disposição diversas atividades de turismo ecológico. Muito agradável o local, muito boa comida. A Michele visitou o local há 9 anos atrás e voltou para reviver a experiência. Um lugar muito bom, a comida muito boa, o lugar é muito lindo, a natureza, maravilhoso. Recomendo. O Paraíso das Trutas em Piraquara é, sem dúvida, uma experiência imperdível para quem visita a região de Curitiba.
Agradecer imensamente a família aí, né, do Recanto, desse lugar lindo, absolutamente lindo, que é o Paraíso das Trutas. E agradecer a receptividade. Quem não provou ainda esse peixe, gente, é um peixe que sobrevive no frio, nas águas muito geladas, né? Como mostrou na reportagem, o Lucas comentou ali, é um peixe canadense, né? Vem das regiões mais frias do mundo. E é uma delícia. É completamente diferente de todos os outros peixes que você já provou na tua vida ou já conseguiu provar e experimentar. Então vale a pena você pensar na possibilidade, viu? Quando você vier para nossa região aqui, ó, vai lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, estamos finalizando o programa de hoje. Foi bom demais, uma semana abençoadíssima por Deus, nosso Pai, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Eu sinto assim o meu coração cheio de alegria e muita gratidão por você estar junto com a gente nesse momento aqui, até esse momento. E eu te convido a continuar na programação aqui da TV, ao longo, né, dessa tarde, dessa noite também. Te desejar um final de semana fantástico, um sábado lindo, um domingo maravilhoso. Aproveite, coloque suas orações em dias, o seu contato com Deus e vamos viver, né? Porque semana que vem tem muito mais. Um beijo pra você. Tchau.